Olá, a graça e paz. Você sabia que o evangelho ele já tinha sido pregado em todo o mundo? A má interpretação aqui sobre essa palavra mundo é que quem lê as escrituras hoje, né, acha que só porque está escrito aqui mundo, acha que está se referindo a todas as gerações ou principalmente ao planeta Terra, ao cosmos, né? Então, há um erro nessa interpretação quando você lê Mateus 24:14 e acha que é dessa maneira, porque no grego a palavra que está aí na palavra mundo está oikomene, que isso quer dizer a terra habitada ou mundo habitado, que era uma referência ao mundo grego-romano. Então, quando Jesus fala que o evangelho do reino ele deveria ser pregado primeiro, tá? Em todo o mundo, Jesus não está falando em todo o planeta Terra, apontando isso para todas as gerações, porque isso, meus irmãos, seria algo impossível de acontecer nesse sentido, até porque o mundo daquele tempo era muito mais pequeno e tinha mais facilidade do evangelho percorrer, tá certo? Então, por isso que o evangelho ele percorreu ali no primeiro século, na geração de Jesus Cristo. Nós temos provas suficientes, o documento mais confiável que nós temos sobre essa questão não é nada mais, né, do que a própria Escritura, que ela deixa isso relatado muito bem claro para nós. Tá? Então nós devemos entender que quando vem essa questão aí sobre a questão do Evangelho ser proclamado no mundo inteiro, tem que respeitar a palavra raiz que está ali. E a palavra raiz que está ali no grego é a palavra oikomene, tá certo? Então, para sustentar o que o futurismo quer, tinha que estar aqui a palavra cosmo, mas infelizmente, para tristeza, né, de muitos futuristas, não é isso que está lá. Né? Então, a palavra que está ali é oikomene, né, que é o mundo habitado. Então, isto era o que? Era o mundo grego-romano, meus irmãos, tá? Então, assim, era preciso que o evangelho, né, ele tinha que alcançar ali os judeus, né, do império. Então, para que eles viessem ouvir a boa nova. Esse era o propósito, certo? Se você for lá em Romanos 10, né? Romanos 10, 18, vai dizer o quê? Vamos ver o que Paulo fala. Romanos 10, 18, né? Tem futuristas desinformados que diz que o preterismo é contraditório, né? Contraditório. Só que o preterismo ele é tão bíblico que só um futurista alucinado, né? Alucinado que não presta atenção, tá certo? Não presta atenção. Tem muitos futuristas desinformados, hein? 10, olha aqui, 10, versículo 18 de Romanos diz assim. Olha o que Paulo afirma. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira, correu a sua voz, até os confins do mundo. Tem outra palavra aqui, mundo. Mas, para tristeza dos futuristas, a palavra mundo também que está aqui nessa palavra, nesse texto, nesse versículo, é oikomene também. É a mesma que está, é a mesma raiz que está ali em Mateus 10, 14. Está falando apenas sobre a questão do mundo grego-romano, tá certo? Sobre aquele império ali aonde Roma dominava. Esse era o mundo daquele tempo. Esse era o mundo dos discípulos. Esse era o mundo daquela geração, meus irmãos, tá certo? Então, oikomene. Então, Paulo está dizendo, sim, até os confins do mundo. As suas palavras, ou seja, a palavra de Deus já tinha, né? Já tinha alcançado, né? Aos confins do mundo, porque o mundo daquele tempo era pequeno, meus irmãos. Então esse era o mundo. E por que tinha que ser lá? Né? A questão do fim, porque o fim nunca se tratou do fim da humanidade. O fim que a Escritura trata, ela nunca se tratou do fim do cosmos, sim? Tá certo? Nunca foi isso. O fim que a Escritura sempre tratou foi o fim da antiga aliança, um fim de uma era, né?
que se deu ali com a queda do templo. Esse era o fim que as escrituras sempre defendeu. Tá? Os futuristas de plantão, eles são os profetas da destruição do planeta. Parece que eles desejam ardentemente que o planeta se destrua. Eles fazem um papel que Cristo não fez, né? Cristo não foi um dos profetas da destruição do planeta. Jamais. Senão ele ia se contradizer com as próprias escrituras. Porque tem palavra que fala que a terra lá permanece para sempre. Então devemos tomar certos cuidados com afirmações futuristas, né? Que são argumentos rasos, né? Argumentos sem pé, sem cabeça de muitos futuristas que ainda se acham alguma coisa.